E na manhã de hoje, a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçarem a família do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os 2 homens são irmãos. Um deles foi preso na Vila Clementino, bairro nobre da zona sul da cidade de São Paulo. O outro foi preso na cidade do Rio de Janeiro. As investigações começaram em abril, em resposta a e-mails anônimos que chegaram ao STF. Nas mensagens, os autores das ameaças diziam saber o itinerário usado pela filha de Alexandre de Moraes. Em nota à imprensa, o gabinete do ministro informou que a determinação por buscas e apreensões e os decretos de prisão preventiva partiram do próprio ministro Alexandre de Moraes. Adalberto Piotto, a investigação então da Polícia Federal apura os crimes de ameaça e perseguição em relação a supostos e-mails que teriam sido enviados à corte. Como nós estamos falando de um caso que sim é grave, mas que também tem prerrogativas legais, que seja feito dentro da lei. E se obviamente houve perseguição, óbvio, isso é um absurdo, não faz nenhum sentido. Nós estamos falando de alguém que está ameaçando a filha de um ministro. Mas, de novo, é preciso transparência, clareza, seguimento da lei para cada um dos lados, como prevê a Constituição, o Código Penal, os processos todos que normalmente valem para outras pessoas. A gente, impossível, evidentemente que, apesar de entender a gravidade deste caso, se confirmado tal como a gente está noticiando, impossível não se lembrar do caso de Roma. Ali nós vimos uma família devassada por ações da Polícia Federal, a mando do ministro, ou se não me engano, acho que foi a ministra Rosa que naquele momento permitiu ou determinou a polícia para fazer a investigação, e até agora não temos todas as imagens do aeroporto lá de Roma, não temos as outras informações, ficou só o disse-me-disse, só que não é um disse-me-disse qualquer, de um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra coisa, não, um lado era poderoso, era a mão pesada do Estado, no caso do Supremo, contra uma família de civis, de brasileiros que simplesmente foram vítimas ali de abusos de autoridade. Aquele caso, porque não há nada provado contra a família até agora. Neste caso especificamente, claro que chama atenção, convenhamos, 2 pessoas aqui que teriam, em tese, enviado e-mails ameaçando, dizendo, eu sei o roteiro, a rotina da filha do ministro. Claro, isso é gravíssimo, mas precisa ser apurado de acordo com a lei. E só a lei, nada além da lei. Eu me imagino Alexandre, certamente. Eu vivo recebendo ameaças, né? Eu posso mandar prender o cara. Não, eu tenho de seguir o caminho balizado por leis. Sim. Eu peço encaminha denúncia, procura alguém e tal. Não. O Alexandre de Moraes é aquele pistoleiro que entra no salão, atira no cara e depois tenta achar a identificação, um documento qualquer. Ele primeiro atira e depois pergunta quem era. Uhum. Não pode fazer isso, mas mostre essa história para com sigilos desnecessários. O caso do Sérgio Moro, o atentado armado pelo PCC, aquilo é coisa séria. A polícia, ao desbaratar o plano ali, mostrou tudo. Mostrou, está aqui, olha, eles escreveram isso, os recados que eles trocavam, as ameaças formuladas, etc. E ponto. Agora, o Alexandre faz o que fez no caso de Roma. Cadê a fita? Cadê as provas? Por que não mostra já? Concordo com você, Piotr, é grave. Isso não se faz e é crime. Tá? Então, é preciso tratar disso. Mas como um brasileiro normal, qualquer, porque ele é diferente. Porque a filha é diferente, o filho é diferente. Não. Merecem os mesmos cuidados dos responsáveis pela segurança da população. É isso que deve ser feito. Então não pode,
continuar o abuso, está cada vez mais, como eu diria, tá grisalho, né? O comportamento do Alexandre de Moraes. Ele não combina mais com o Brasil, em que o Congresso começa a perceber que não pode ser assim o comportamento dos ministros. Ele nunca foi juiz, ele não sabe julgar, né? Ele começou a julgar no Supremo, ele era um promotor que só acusava. E agora ele é, em todos os casos, o policial que prende, o delegado que confirma a prisão, o promotor que acusa, o juiz que condena. Que é isso? E a vítima também. E vítima. E a vítima? Tá, eu posso fazer isso? Não, o cara está abusando. Pois bem, isso é abuso de poder. Então tem de começar a ser cumprida essa lei. Nós não podemos fazer isso. Pois é, diga, Piotr. Não. E quando não se dá transparência, posso até entender que em algum determinado momento da investigação, talvez o sigilo seja necessário, da investigação. Sim. Agora, né? O caso de Roma, que, convenhamos, ninguém está machucado de Roma. Sabemos que ninguém se machucou, ninguém saiu com um arranhão sequer. Não ter a transparência naquele caso gera... veja como que o problema de não transparência é muito mais problemático. Gera até a suspeição e as pessoas passam a ter o direito inalienável delas de falar, mas será que é tudo isso? Por que eu não estou tendo informações deste caso? Por que eu não sei exatamente qual é a situação? Claro que é grave. Imagina só, vamos tomar pelo valor de face. Alguém vai lá e persegue a rotina da filha do ministro. Ou da filha de qualquer uma das pessoas, dos brasileiros. A vida é inviolável de qualquer brasileiro. E todos os brasileiros são iguais perante a lei. Acho que está na Constituição isso daí, mas vamos lá. Quer dizer, se você não dá transparência, você começa a sugerir, as pessoas falam, será que isso aí é uma investigação séria, necessária, porque há uma ameaça realmente plausível? Ou é uma perseguição por um desafeto, que talvez disse alguma coisa ali que não agradou o ministro? Então é ruim para o próprio ministro. A transparência nesse momento, além de constitucional, é saudável para o caso. Perdoe, só para complementar. Vale lembrar ainda que o ministro Alexandre de Moraes, numa das entrevistas, disse que havia 2 planos para matá-lo, né? Lembra que ainda detalhou todos os detalhes de como seria, né? A estratégia. Enquadrado, Alexandre Moraes, no inquérito das fake news. Bom, deixa eu colocar o Alexandre aqui na conversa, na esteira do que disse o Augusto. Alexandre, só para a gente fechar aqui o assunto, nessa prisão preventiva, ela foi solicitada, foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Pois é, poderia não, teria que ser um outro, porque ele é a vítima, a família dele é vítima e ele também. Não faz o menor sentido, mas não é um absurdo. Teria que ir para outro ministro autorizar, né? Eu suponho que ele não tenha pedido, que foi a Procuradoria, que a Procuradoria julgou, examinou, porque crime de ameaça tem que comprovar que não é só uma basófia da boca para fora. Vou te matar, né? Isso é mais uma ofensa do que ameaça. Agora, se o sujeito diz, eu vou te matar, e tem uma faca na mão, e se aproxima da pessoa, aí é uma ameaça. Né? Eu acho que é muito grave, né, a tentativa de intimidação do ministro de acompanhar a filha dele. Né? Querem intimidar o ministro, querem... esses 2 irmãos, né? Não sei se são fanáticos de alguma coisa, né? Mas se estão insistindo nisso, parece que esse é o objetivo, de intimidação do ministro. Agora, investigações para saber, afinal, se era uma ameaça que poderia ser levada a cabo, bomba contra a mulher do ministro, inclui aí, né? Aí então cabe a prisão preventiva. Agora o ministro fica fora. Ele é impedido, porque ele é vítima, ele não pode, o juiz não pode ser a vítima não pode ser juiz, não faz o menor sentido. Agora, esse caso que o Piotr lembrou, né? Eu estive na cena do crime agora em abril e maio, estive na cena do crime, lá no aeroporto de Roma, né? Inclusive gravei lá para o meu canal. E eu tinha conversado antes de decisões da Polícia Federal Brasileira com a polícia italiana, e não conversei com um policial, eu conversei com gente mais alta, que me disse, olha, não tem o menor sentido.
foi um bate-boca no aeroporto, né? A Polícia Federal chegou a essa conclusão também, que não tinha motivo para indiciar. No entanto, a família pagou pesado, né? Por isso que a gente lembra isso. Agora, esse caso desses dois irmãos, eu espero que as coisas sejam esclarecidas, porque se houve ameaça, houve demonstração de que sabiam onde estava a filha do ministro, é para mostrar para o ministro: olha como sua família está exposta, olha como sua família está nas nossas mãos, né? Isso aí é uma ameaça, uma tentativa de intimidação de um juiz da Suprema Corte, sem a menor dúvida. Não, mas vamos ter que esperar, porque tem muita gente que não esperou o caso da Itália, chegou a publicar em jornal desenhos para mostrar como aconteceu, pelo amor de Deus, e não era o que havia sido noticiado pelos áulicos do jornalismo brasileiro. Ana, deixa eu só acrescentar aqui uma informação. Foi marcada a audiência de custódia para os dois presos aí preventivamente. A audiência estava marcada aí para as 17h30, pelo magistrado, pelo desembargador instrutor Ayrton Vieira. Ainda não saiu nenhuma informação em relação a essa audiência de custódia dos dois presos preventivamente aí nesse caso. Paula, eu acho que os meus parceiros já falaram tudo, né? Resumindo, tudo tem que ser investigado, mais uma ameaça, né, que parece ser grave. Mas a questão é, o ministro Moraes, de novo, ele é a vítima, mas ele vai ser o relator do caso. Esses dois presos, eles têm foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, porque eles estão, né, dentro aí, embaixo da sombrinha do Supremo Tribunal Federal. Isso não seria uma situação para a primeira instância, né, da nossa justiça. E pegando aí, né, o que os meus parceiros disseram, teve o caso de Roma, que foi aquele auê, né, jornal fazendo quadrinhos, né, o Augusto até fala a história dos óculos voadores. As notícias davam por certo a agressão física ao filho do ministro, depois, né, não foi ao filho, foi ao ministro, e vamos investigar, e as imagens chegam, não chegam, foram editadas, a Polícia Federal disse que não pode divulgar as imagens e também não pode nem disponibilizar as imagens para a família que estaria envolvida. Aí vem o tal plano para enforcar o ministro Alexandre de Moraes em praça pública, depois um outro que era para esconder o corpo. Resumo da ópera, Paula. Pode até ser que seja uma grave ameaça, né, à família do ministro Alexandre de Moraes, e isso tem que ser apurado. Mas é que, diante de tantas falácias no passado, nós caímos, né, naquela história do menino e o lobo. É o lobo não vem, é o lobo, e o lobo não vem, o menino continua gritando que é o lobo não aparece, uma hora as pessoas param de acreditar no menino, ele grita, o lobo vem, e de repente, né, daquela vez era verdade que o lobo ele estava vindo. Então, Paula, é isso que o ministro faz, ele acaba perdendo a credibilidade perante a sociedade brasileira, porque tudo que vem do ministro Alexandre de Moraes é um espetáculo dele, do Barroso também, é um espetáculo à parte, é microfone, é holofotes, é entrevistas. Então, que o caso seja apurado, mas nós caímos exatamente naquela parte de ficarmos incrédulos, né? Vamos ter que esperar para ver, porque o ministro Alexandre de Moraes vem gritando é o lobo há muito tempo. Vocês repararam que as histórias do Alexandre de Moraes nunca chegam ao fim? Não tem fim. Não tem fim, elas só começam. Não são concluídas. O inquérito está lá, rolando há 5 anos. E os casos assim, esse caso de Roma. Eu também estive lá, Alexandre. Eu fui cumprimentado por várias pessoas, eu não tive problema nenhum. Também andei ali sem segurança. Alexandre de Moraes deve ter algum motivo, houve algum motivo para que alguém
dissesse que não gosta do Alexandre de Moraes. Mas voltemos ao estilo dele. Tem 2.000 casos aí, eles não terminam, ele não conclui. Quando ele solta alguém, ele solta com tornozeleira e quer explicações. Né? Então chega, parece aqueles filmes tchecos aí que são apresentados nesses festivais, que ninguém assiste, o filme pouca gente, então, você não entende a história e não termina. O que ele apura, ele não conta para ninguém, ele guarda em segredo. Então continua esse sigilo e resultado. Eu só vi um vídeo que comprova registra um possível crime. É o Alexandre de Moraes chamando um brasileiro de bandido. Sim. Essa cena nós vimos. Essa nós vimos. É. As outras, olha, os óculos voadores foram desenhados. Né? Desenhistas. Voltaram, os quadrinhos políticos, tá bom. São histórias que não terminam e repletas de sigilo, né, Augusto? Fica complicado.